Olá, boa tarde. Oi, Andréia. Que bom, meu amor, você aqui. Que delícia. Então, já já a gente está começando. O meu relógio faltam 2 minutinhos. Hoje é um assunto que eu adoro, criatividade. Oi, Leandro, tudo bem? Que coisa boa! Gente, tão bom ter vocês aqui. Delícia, delícia. Vamos falar sobre esse assunto que é tão caro para todos nós e vamos desmistificar uma porção de coisa. Oi, Lelê. Então, esse assunto, criatividade, adoro esse tema. Eu também adoro, Leandro, adoro. E assim, acho super pertinente, acho que tá no momento da gente falar nisso, que a gente tá precisando muito ser criativos, não é? Nós estamos vivendo um momento onde a criatividade devia ser super valorizada. Minha artista favorita está entrando aí, Sofia. Edson, que prazer. Acabei de entrar. Vamos conversar. Edson Castro, um artista plástico consolidado no mercado, vive da arte. Então vai ser uma contribuição muito legal ter você aqui hoje para falar desse tema que é muito interessante, desmistificar algumas coisas, fazer um papo bem legal. Tá? Falta 1 minutinho, o pessoal tá entrando, mas eu queria só dar uma introdução sobre o que a gente vai falar. Além de conceituar rapidinho a criatividade, eu queria abordar sobre o que, na verdade, é possível entender como ações criativas nos dias de hoje, como ela pode ser favorável na nossa vida em várias áreas, e como a gente pode potencializar, como que a gente pode estimular. Eu acho que pode ser muito interessante não só para os artistas, quem trabalha especificamente com a criação, mas para quem vive uma atividade que tem algum tipo de desafio, né? Que tem alguma tarefa a ser desenvolvida, algum problema a ser solucionado. A criatividade é inerente a qualquer ser humano, portanto faz parte da gente. É bom a gente entender como que funciona e aprender a potencializar isso em nós, porque a criatividade ela é uma ferramenta fantástica para o alcance do sucesso de forma mais eficiente, mais rápida, tá? Então assim, o pessoal tá entrando, mas como são 5 horas, eu vou começar, quem vai chegando vai pegando aos poucos. Eu fiz um roteirinho para não me esquecer de nada. Como arquiteta e também autônoma em várias coisas, a gente gosta da estética, da arte. A vida toda a criatividade é algo que permeia meus pensamentos, porque eu sempre fiz biojoias, artesanatos e outras atividades que estão relacionadas à estética, a criação mais livre, né? E essas atividades têm a criatividade muito diretamente relacionada. Então eu sempre li muitas coisas, conversei com as pessoas. Não sou uma especialista no tema, mas acho que com tudo que eu já vivi e com pouco que eu já li, compreendi, a gente pode juntos crescer muito com esse papo de hoje, tá? Então assim, começando agora, eu queria dizer que a criatividade como significado é a habilidade de encontrar métodos e objetos para executar tarefas de uma maneira nova, diferente da habitual, com a intenção de satisfazer um objetivo. Então, que isso fique muito claro. Oi, bem-vinda, Rafa, Euda, Rafael. Então, assim, a criatividade nos permite cumprir um desejo que a gente tem de forma mais rápida, mais fácil, mais eficiente e econômica, né? Se nós não vamos cumprir algum desejo que a gente tem, alcançando alguma dessas qualidades, não tem por que criar algo novo. Basta fazer o que está estabelecido. A gente só cria quando a gente quer que essa solução, esse objetivo, esse desejo seja feito com alguma dessas qualidades. Ou de forma mais rápida, ou que ela seja feita de uma forma mais fácil, que seja mais econômica. Não são esses momentos que a gente precisa de criatividade? Então, assim, só na definição já fica muito claro que isso tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, em que a gente precisa encontrar solução para várias dores,
várias dores que a gente está vivendo. Então, vamos entender o que é criatividade, como que a gente pode fazer para potencializar ela na nossa vida, tá? Então, assim, o potencial criativo, como eu estava falando, é inerente ao ser humano. Todo ser humano tem capacidade de ser criativa, só que a manifestação nas pessoas é diferente. Em uma se manifesta mais, outras menos. Então, assim, a gente deve entender que a criatividade ela tem dois aspectos. Tem a criatividade a nível individual e ao nível coletivo. E, por exemplo, se você, na sua casa, inventa uma receita de um bolo novo, com o que você tem, e não tem todos os ingredientes ou não previsíveis, você está sendo altamente criativo a nível pessoal. Em compensação, em outro lugar, né, alguém pode achar que aquilo é algo bastante, um bolo como qualquer outro, em qualquer lugar do mundo. Então, a nível coletivo, oi Val, bem-vinda! Oi William! A gente começou a conceituar aqui, mas está bem no iniciozinho, sobre esse assunto muito legal. Então, assim, para ser algo criativo a nível coletivo, ele passa pelo crivo da sociedade, porque ele realmente tem que ser diferente em vários aspectos, né? Muito bom ver vocês aí, tá? Eu estava aqui dizendo que a criatividade, como conceito, ela tem a intenção de satisfazer um propósito, né? Se você não for para você resolver um problema, uma dor, com o objetivo de fazer uma atividade, ou criar um objeto, ou realizar algum desejo de forma mais rápida, fácil, eficiente ou econômica, não tem razão de fazer. Então você não precisa usar a criatividade, você faz o que está estabelecido. A gente só cria algo novo quando a gente tem um propósito, e um propósito de ganhar em algum sentido, né? E também falei sobre a necessidade da gente entender que ele é inerente a todo ser humano e que ele ajuda a nossa vida de um modo geral, não só na área da arte, especificamente dita da criação, tá? Então, eu fiz um roteirinho para não me esquecer e para a gente conseguir fazer um raciocínio lógico, porque é um tema muito subjetivo, mas muito interessante também. Tem várias coisas que são importantes a gente dizer. Então, assim, tem poucos indivíduos que apresentam uma criatividade que provoca um impacto nas outras pessoas. E uma das razões disso deve ser porque nem todos adquirem uma habilidade necessária para fazer contribuições verdadeiras, né, em determinada área. Por exemplo, uma coisa é você ser criativo e ser um pintor de domingo. Outra coisa é você fazer pinturas que são exibidas, vendidas e criticadas. Então, para isso, para ser criativo neste nível, é preciso ter uma habilidade. Oi, Thalita, bem-vinda! É preciso ter uma habilidade que só é desenvolvida com conhecimento, técnica e prática. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas o que eu queria registrar é assim, que a criatividade não é algo que está assim no nosso imaginário como intuição ou inspiração. São coisas distintas, tá, gente? Intuição e inspiração é uma etapa do processo criativo. O processo criativo ele está vinculado a trabalho, traço da personalidade, domínio de uma técnica e um meio favorável para você fazer alguma coisa. Então, assim, a gente pode se perguntar quais os benefícios, então, da gente desenvolver a nossa criatividade. Como a gente poderia estimular? Bom, para responder essa pergunta difícil, eu resolvi contar uma historinha para vocês, bem rápida, bem simples. Todo mundo conhece Einstein e conhece Picasso, né? Albert Einstein e Pablo Picasso. O Einstein, o físico alemão, e Picasso, que foi um pintor espanhol, que são considerados gênios, por isso eu quis trazer esse exemplo aqui. São duas figuras que aos 26 anos... né, deram grandes contribuições para a história, criando as suas teorias de grande relevância. No caso de Pablo Picasso foi a criação do cubismo, e no caso do Einstein foi a
teoria da relatividade. Então, assim, considerados gênios, entre aspas. Mas vamos avaliar uma coisa. Ambos viveram numa mesma sociedade fervilhante, na passagem do século XIX para o século XX, em que as discussões que permeavam naquele tempo eram discussões intelectuais, né? Discussões sobre o tempo, discussões sobre o espaço, e existia um meio favorável onde todas as pessoas que estavam pensavam sobre isso, tempo e espaço. E o que tinha de diferente nos dois que fizeram contribuir para a história dessa forma tão significativa e com tanta criatividade? Porque toda inovação, ela é alimentada, ou ela é fruto, ela é consequência de um processo criativo e de uma grande criatividade. Então, assim, o que fez com que eles conseguissem, na verdade, chegar a esse resultado? Eles não se satisfaziam com as explicações teóricas que circulavam na época. Eles eram muito audaciosos e resolveram renascimento. Exatamente, Leandro, estou falando com um professor de história da arquitetura e do urbanismo, sabe exatamente do que eu estou falando. Então, mas eles não ficavam satisfeitos com as teorias que estavam postas, né? Eles eram muito audaciosos, tinham uma postura de personalidade, audacioso, e eles questionavam as noções vigentes e trabalhavam duro e acumulavam tentativas até vislumbrarem os conceitos que eram totalmente originais. Então existe um processo de trabalho no processo criativo. No mundo atual, a criatividade é muito valorizada, talvez muito mais do que em outras eras, né? Em outros séculos, exatamente por causa disso, porque com a nossa história a gente tem percebido que a criatividade tem contribuído para grandes transformações na sociedade, em várias áreas de conhecimento, tá? Então, vários filósofos, pensadores, escritores, cientistas vêm pensando sobre essa coisa da criatividade desde a antiguidade. E aí eu trouxe 3 exemplos para vocês. Platão encarava o ato de criar como uma força superior, né, que era transcendental, estava acima do controle do indivíduo. O Freud, né, o psiquiatra, ele achava que o trabalho criativo ele era resultado de uma sublimação de impulsos reprimidos, e tem toda uma teoria que defende isso. O matemático Henri Poincaré, que é um matemático conhecido, o pessoal que é da área, afirmou que a criatividade revela parentescos, preste atenção nisso, inesperados entre fatos bem conhecidos, mas erroneamente tidos como estranhos uns aos outros. Bom, passado esse tempo todo, milhões de teorias, etc, etc, eu queria trazer para o mundo de hoje, que são reflexões que eu venho fazendo e conversas que eu faço com outros arquitetos, meus alunos e todo o que eu gosto de ler. Essencialmente, a criatividade ela pode ser definida como a capacidade de gerar ideias, ok? E comportamentos que são surpreendentes e relevantes e úteis para um determinado tempo. Então, a gente pode entender que isso é criatividade. Platão é a base filosófica do kardecismo. Interessante. Exatamente. Amiga, você vai gostar do nosso papo. Eu tô adorando essa contribuição, tá, pessoal? Vocês vão soltando aí, eu vou comentando no nosso papo, tá? Então, assim, tanto a originalidade quanto a utilidade de ideias tem níveis básicos de criatividade, ou seja, tem soluções bem-sucedidas no cotidiano, isso também é criatividade, e tem aquela criatividade excepcional que são presentes nas grandes produções artísticas e científicas. Os níveis de criatividade, eles variam. A criatividade, na verdade, é uma arma de combate na conquista da sobrevivência dos seres vivos. Essa frase não é minha, eu já ouvi ela há muito tempo, estava anotada no meu caderninho que eu trouxe para vocês, que eu acho muito legal. Normalmente, em momentos muito difíceis e de escassez, nós podemos ter muita criatividade também. Vocês podem observar, por exemplo,
Porque os sofredores ou os que passam por momentos de escassez de amor ou de atenção e que não encontram saída na vida, criam grandes poemas, né, músicas, obras literárias. Então, a criatividade, ela é uma capacidade que a gente tem de sobrevivência, de enfrentar situações. E graças a Deus, não está relacionada ao QI, ao intelecto. Tem várias coisas que influenciam a criatividade, eu vou falar, estou pontuando elas, mas não tem a ver com o intelecto. Tanto que a gente pode ver pessoas inseridas no sertão nordestino e tem filmes e histórias que criaram pequenos engenhos, objetos e coisas para resolver problemas do cotidiano deles, pessoal. A Janisleia falou isso, Shakespeare fez uma grande obra numa quarentena, na Idade Média. Então, não é à toa que a gente está tratando disso. Eu queria trazer especialmente esse tema da criatividade para a quarentena, porque vocês podem estar se deparando com um processo criativo sem ter consciência de que estão passando por isso, tá? Então, por isso, e trazendo para o dia de hoje, voltando ainda, continuando essa reflexão que eu faço, por isso cada vez mais as empresas estão procurando encontrar colaboradores com traços de personalidade que estimulam a criatividade, indo muito além do currículo, né? Porque sabe-se que a criatividade é a capacidade de encontrar solução de problemas. Uma coisa aconteceu comigo recentemente que eu achei muito interessante, eu vou contar para vocês como as coisas na vida acontecem na hora certa, né? Há um momento atrás, não muito distante, eu estava passando por um momento difícil, um dos tantos que eu já passei na vida, que todos nós passamos, né? E comentava com minha amiga, nossa, eu não aguento mais, tanto problema para resolver, é tanta solução de problema, e projetos que eu estava pegando, e questões técnicas, profissionais, tudo abacaxis muito problemáticos. E aí ela virou para mim e disse assim, Daniela, agradeça a Deus a esses problemas pela pessoa que ele tem lhe tornado. Aí eu fiquei pensando, né? Isso é meio óbvio, né? A vida torna você o que você é, mas ela disse assim, a sua criatividade especialmente. O que é criatividade para você? E aí eu fiquei pensando sobre tentando formular uma frase rápida e fácil sobre o que é criatividade. E antes que eu conseguisse formular, ela disse assim para mim, Dani, criatividade é solução de problema. Sabe, a gente pensa sobre tanta coisa e na verdade não elabora uma frase tão simples, depois eu vou dizer o nome dessa pessoa genial, que a criatividade, ela é desenvolvida por solução de problema. Então, quando mais você enfrenta aquela dificuldade, eu vou falar disso mais pra frente, vocês vão perceber exatamente como que acontece esse processo. Ela vai estimulando em você uma capacidade de solução que te torna uma pessoa mais criativa. Na solidão, pessoas se tornam mais criativas, experiência minha. Sim e não. Tem um ponto que é positivo nisso e tem um ponto que é negativo, tá, Leandro? Quando a gente se sente muito inseguro em relação à vida, ao futuro, às possibilidades, a gente tende a aceitar o status quo e a gente não quer se arriscar porque a gente não quer perder. Então, assim, é muito mais fácil você ser criativo quando você está se permitindo errar, né? Se permitindo testar, se permitindo propor algo diferente, fazer diferente, experimentar, tá? Então, vamos lá. Para entender isso melhor, acredita-se que o potencial criativo surge na infância. Então, assim, quando você começa a criar, ter aquelas atitudes inventivas de criar coisas, seus pais super estimulam, potencializam suas iniciativas, te elogiam, elas tendem a
promover adultos mais ousados, né, propensos a agir de forma mais inovadora, porque você, quando fez aquelas suas pequenas iniciativas, você foi estimulado. E o inverso também acontece. Então, assim, quando você é muito reprimido, viu, gente que é pai e mãe de criança nova, ou pode até rever a sua história, muito reprimido, e vai fazer uma coisa diferente, alguém diz: para com isso é bobagem, menino, para de inventar. Você está reprimindo uma condição que é natural do ser humano, e ele começa a entender que ser adequado, ou ser bom, ou ser aceito, né, é fazer o que está estabelecido. Então, eu agradeço a minha mãe por ter sempre me estimulado e sempre aplaudido as minhas pequenas loucuras, porque isso é muito importante. E aí, falando nisso, eu me lembro também de uma experiência recente que me fez refletir muito sobre chefia e liderança. Quando você... Tem se falado muito isso tem a ver com as empresas também, né? Por que a criatividade está tão em alta? Porque sabe-se que a liderança é a capacidade de estimular as pessoas a produzirem. É você fazer parte do jogo, é você fazer elas se sentirem estimuladas a se doar mais. Então o líder tem esse poder. E ninguém quer mais chefe, porque o chefe só dá ordem, só cobra, né? Só aperta, só fiscaliza, só vigia, ele não se insere dentro do processo. E quando o colaborador não se sente estimulado, ele não tem vontade de criar, de inventar coisas novas. Então, assim, é por isso que a criatividade hoje ela está inserida dentro do currículo das empresas. Elas entendem que não só um currículo formal, habilidades específicas são importantes, mas para você encontrar soluções novas nesse mundo tão acelerado, você precisa estar criativo, e você precisa ter equipes que são estimuladas. Então você precisa ter grandes líderes e precisa ter pessoas que têm alguma coisa de irreverente na sua personalidade, tá? E eu li também que em estudos recentes agora, de 2019, eles classificaram 2 grupos de estudos, como se a gente tivesse pessoas que são criativas bem no início da vida e pessoas que atingem a criatividade mais para frente. E concluiu que o mais comum é as pessoas terem essa criatividade mais na frente, com mais maturidade. Por que isso? Exatamente sobre o que eu estava falando. Que quando as pessoas sabem que suas ações são valorizadas, elas tendem a criar mais. Então, o medo do novo, que é uma coisa que a gente tem quando é mais jovem, né? O apego aos paradigmas do que é certo, do que é errado, são formas de consolidar o que está posto. Então, quando as pessoas sentem que não estão sob ameaça, que não vão perder o emprego, que vão cair no ridículo, que é uma coisa que a gente alcança com mais maturidade, a gente perde o medo de inovar, começa a se arriscar mais e começa a desenvolver nossa habilidade criativa. Entendeu? Oi, Cibele! Quer entrar, querida? Então, é muito interessante a gente entender que todo um traço de personalidade, de como você se sente diante da vida, das pessoas, de onde você está, pode limitar, influenciar sua criatividade ou não. E aí você pode estar perguntando assim, tá, mas como que eu vou então estimular essa criatividade? Tem como estimular? É possível estimular essa criatividade? Olha, assim como eu falei a respeito do... Oi, Kedma, bem-vinda, amore! Assim como eu falei que a tua história de como você foi ensinado sobre as suas iniciativas, se você foi estimulado, se você foi repreendido, as condições sociais e culturais, econômicas e políticas determinam também o quanto você pode ser criativo ou não. Algumas circunstâncias podem
estimular o desenvolvimento, apoiar, e outras podem agir o contrário, negativamente, tá? Por exemplo, um exemplo claro disso para mim, que toquei 12 anos de piano, a história do Amadeus Mozart. É um exemplo disso, do quanto é fruto também do meio social. Desde cedo ele havia demonstrado talento musical. Todo mundo sabe que aos 4 anos de idade ele já tocava violino e cravo. E aos 5 anos ele compôs os primeiros minuetos. Isso todo mundo é conhecido, né? Mozart tinha umas composições extremamente criativas, diferentes demais para aquela época. Então, assim, mas além da aptidão musical, ele tinha outros fatores que contribuíram para que ele fosse aquela assumidade, né? Aquela excepcional criatividade. O pai e o tio eram músicos, né? Ele teve a oportunidade de viajar pelo mundo inteiro acompanhando os dois. Viveu numa cidade, numa época em que a música era super valorizada, né? Os grandes compositores eram reconhecidos. Então, assim, ele era extremamente estimulado, o estímulo com aptidão. Dificilmente nasceria um Mozart, né? Numa favela brasileira no final do século XX, mesmo que ele tivesse toda a habilidade do mundo. Então, se acontece o caminho de ida, acontece o de volta também. A gente pode estimular essa criatividade através da forma como como é o nosso estilo de vida, tá? Então é importante que vocês reflitam. Oi, Mari, bem-vinda! Que a gente reflita sobre que condições você vive, né? Como você alimenta a sua mente, como você alimenta o seu cérebro. Você se satisfaz com a primeira informação? Você é curioso? Você conversa com pessoas diferentes? Se você é advogado, você conversar só com advogado? Você está diminuindo as informações para o seu cérebro, a tua vivência, a tua capacidade de fazer conexões. Então, assim, se você vai sempre aos mesmos lugares, você escuta sempre a mesma música, como você estimula a tua mente criativa? Isso é algo que faz todo sentido para mim. Que lugares você frequenta? Com que pessoas você conversa, né? Se você conversa sempre com pessoas que falam exatamente o que você quer ouvir ou concordam em 100% do que você diz, dificilmente você vai questionar. Se você não vai questionar, você não vai querer pensar diferente, você não vai criar uma coisa nova. E é o que está acontecendo hoje com vários nichos que a gente conhece que tem a criatividade muito acanhada, né? E aí eu tava falando, uma questão da personalidade que ela tem um papel muito grande sobre a personalidade, né? Vários estudos já reconheceram que tem traços pessoais que são parecidos entre as pessoas criativas. Não desista, não pensa, já que eu não tenho, então eu não vou nunca ser criativo. Não, porque são traços de desenvolvimento da personalidade. Então, por exemplo, normalmente a criatividade está associada à independência do pensamento, gente que não pensa igual aos outros, gosta de formular sua própria ideia, né? É persistente, não desiste no primeiro desafio, porque não significa que você não compreende agora, que você não tem todas as respostas, que aquilo é impossível, que não existe. Tem que ser curioso, nem todas as respostas estão aí, muitas coisas estão para serem descobertas. Tem que ser ousado, inconformista. Então, quanto mais traços desse você tem, provavelmente muito mais criativo você será, tá? E outro dado que eu acho super, hiper importante. Você tem que amar, ter imenso prazer pelo que você está fazendo. Porque como que você vai como é que você vai insistir? Como é que você vai ser questionador? Como é que você vai continuar sobre algo que você não ama fazer? Então a solução das invenções, das coisas boas que podem surgir, não está em se conformar com o que você faz. Por isso os grandes empreendedores são pessoas que surgiram às vezes do nada, da sua própria ideia, né? É muito mais fácil você estar seguindo algo que você ama quando você não herdou, quando você começou sozinho, porque você teve coragem de buscar aquilo que você queria.
Isso mesmo, Kedna, tem que estimular. A gente precisa estimular, né? Eu fui muito questionada muitas vezes sobre, e aí eu queria falar sobre isso também, sobre fazer várias coisas diferentes, mas peraí, você não é arquiteta? E na juventude eu ainda não tinha resposta. A resposta que eu tinha era, mas eu gosto de fazer. E hoje eu vejo o quanto a pluralidade dos interesses e das coisas que me estimulam interferem diretamente no meu trabalho. Eu vou falar sobre esses detalhes também, explicar para vocês como é que isso acontece no cérebro. Mas é preciso ter muito cuidado com essa massificação da nossa geração que fala foco, 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 né? Como se você não pudesse ampliar o seu olhar. Não está nada errado em ter foco, em buscar seu objetivo, mas entendam que às vezes as pessoas não interpretam corretamente o foco. Foco não é reduzir o campo de visão. Foco não é de olhar, deixar de olhar em volta. Foco é persistência, manutenção. Mas a gente precisa se enriquecer de outros valores para poder encontrar soluções para a nossa vida, para a nossa profissão. E isso vai em tudo, tá? Vai na vida profissional, vai na vida afetiva, amorosa, social, né? Você precisa se alimentar. Isto é importante. Nós estamos vivendo num mundo muito massificado. Infelizmente, num mundo que estimula que a gente aceite as regras estabelecidas e o status quo. E aí a gente vive nessa ambiguidade, porque querem nos botar na linha, no bresto, mas na hora que eles querem contratar, querem profissionais extremamente criativos. Todas as empresas, todos os CEOs querem pessoas extremamente criativas. Tem que pensar sobre isso, né? Os criativos também partilham de um rol de habilidades que eu botei aqui. Fluência de ideias e flexibilidade. Capacidade de aceitar conceitos novos. Às vezes, a pessoa, infelizmente isso eu tenho que falar, as pessoas muito rígidas, muito duras, sabe? Cheia de muito certo e errado, de conceitos e valores muito definidos, assim, que não... Sabe aquela pessoa que não se flexibiliza para dizer, pode ser, talvez, a gente não sabe a vida da pessoa, quem sabe se eu fizer assim? Elas dificilmente são pessoas criativas. A gente percebe que as pessoas menos criativas são as pessoas mais rígidas. Porque assim, é a flexibilidade que faz com que você diga, ok, todo mundo faz desse jeito, mas deixa eu ver se eu consigo fazer diferente. E se eu tentar fazer de outro jeito? E é nessa tentativa que a gente estimula e desenvolve a nossa criatividade. Oi, Neto, bem-vindo! Então, assim, fluência de ideias e flexibilidade, você tem que permitir... Sabe quando a ideia vem, você faz assim, ah, não, deixa isso pra lá, não, isso é feio, não, isso não vai dar certo. Tem que se permitir, a gente não pode ter preconceito com as ideias. Né? Por isso, às vezes, trabalhar em grupo desenvolve muito a criatividade, porque em grupo você se obriga a ter que ouvir o outro. E aí, ele de repente fala algo que o seu inconsciente preconceituoso e crítico, né? Porque a gente é muito crítico, não permitiria nem que você pensasse que dirá falar. E quando o outro verbaliza, você é obrigado a considerar. Então, por isso, trabalhos em grupo são sempre mais criativos do que trabalhos individuais. Não é, Val? E outra característica é a originalidade. Assim, os criativos normalmente gostam do que é diferente, tendem a não ficar satisfeitos com o que é para todo mundo, então gostam daquilo que é diferente, que nunca foi visto, tem um gosto assim especial, e são pessoas que prestam muita atenção nos detalhes, porque às vezes a criatividade não está em inventar a roda, mas está em observar os detalhes do processo e acrescentar, às vezes, um detalhe a mais que faz toda a diferença. O Leandro que está falando aqui, que é arquiteto, o bom é anotar e guardar as ideias, um dia podemos usá-las e talvez esquecer. Isso mesmo, Leandro. Agora vamos lá. O que é o processo criativo? Ideia é uma parte desse processo criativo. E aí eu acho que vai ficar muito legal a nossa fala, porque
A criatividade, ela exige uma capacidade de você questionar tudo que está posto, né? E propor uma coisa nova. Só que o fato de você propor uma coisa nova não quer dizer que ela vai funcionar. Não é isso? Então, assim, isso exige um distanciamento do que você aprendeu, né? Então, os grandes criadores, o que eles fazem? Eles consideram o que for feito, mas eles não levam aquilo como regra. Então, como você faz uma casa nova, um quadro novo, um trabalho diferente? Se você disser que só pode ser daquele jeito. Ok, todo mundo faz assim. E se eu fizer de outro jeito? Então, as pessoas às vezes querem ser criativas. Eu não tenho criatividade. Mas não se permite fazer diferente. Não se permite olhar de longe e dizer assim, peraí, e se eu não fizer desse jeito? Existe uma outra forma de fazer? E nesse processo existe uma outra forma de fazer, existe um processo que a gente percorre, que vários estudiosos já classificaram. Eu peguei aqui, básico, a gente diz que o processo criativo ele tem 4 fases. Preparação, incubação, iluminação e verificação. O que acontece? Na preparação, que é isso que eu tô falando, você olha para o problema, você tem que refletir sobre o problema. Não adianta só identificar, eu quero fazer isso. Você não vai criar nada novo se você só identificar, você tem que compreender. Então você vai ver o que é possível, o que já fizeram, como se faz. Você tem que entender daquele problema. Então é quando a gente lê, é quando a gente estuda, é quando a gente reflete, a gente enche a cabeça de informação, conversa com uma pessoa, conversa com outro, é aquele momento de pesquisa, sabe? Que todo mundo faz. Então você quer fazer sobre uma área, você pesquisa, você investiga. Mas, gente, isso não é criação, criatividade. Esse é o processo de preparação, é o primeiro. Por isso que diz que a pessoa tem que ser curiosa. Se você não for curiosa, você nem começa a inventar nada novo, porque você primeiro tem que entender o problema. E entender bem, né? Pesquisar, olhar. A gente chama de preparação. Depois que a gente faz essa preparação, chega um limite que a gente diz, poxa, chega, não aguento mais estudar isso, ver isso, encheu a cabeça. Aí alguns acomodados ou pouco inconformados podem dizer, já estudei tudo, não veio nenhuma ideia, não sou criativo, parei. Não é aí a hora de parar e não é aí que os criativos param. Eles fazem uma pausa. Nessa pausa é o momento em que você deixa de focar conscientemente nesses dados, porque você não está encontrando nenhuma solução, certo? Porém, a sua mente continua trabalhando para criar conexões entre elementos aparentemente distintos. É aí que entra todo aquele repertório que eu tô falando, de todas as outras coisas que você vive, que você se manifesta, se relaciona no mundo e parece não ter nenhum sentido, mas que quando a sua cabeça pausa e os seus neurôniozinhos estão cheios de informação, quer dizer, já tem ali o alimento, eles vão fazendo as conexões. E não é uma forma consciente, isso é inconsciente. Por isso que às vezes a gente dorme e acorda com a ideia, diz, eu tive uma inspiração, né? Que é o terceiro momento que a gente chama, que é o eureka, já sei! Que a gente diz inspiração, né? A iluminação, que você enxerga uma solução possível. Já sei o que eu vou fazer. Aí, né, gente, vem a última fase. Da verificação. Porque não é porque eu tive uma ideia que ela vai acontecer exatamente daquele jeito, que ela vai dar certo. E aí aquela fala tão conhecida que a gente sabe, 1% de inspiração, 99% de transpiração. Então, assim, todas essas pessoas criativas que inventaram alguma coisa, elas, depois de terem a eureka, a grande ideia, elas testaram. Então, criatividade não é um presente divino que a gente recebe. Um artista plástico que bota uma obra de arte exposta, aparentemente, para quem não entende de arte, sem critério, tem sentido, tem muita produção atrás, até que chegue ali para ser analisada e criticada por quem também produz
arte, estuda arte há séculos, há anos, a gente vive com arte, a gente vive nessa história. Edson, não sei se o Edson tá aí, que é um artista plástico renomado e consolidado no mercado, ele até me mandou uma pergunta, eu vou falar dela já já, sobre criatividade. Eu queria muito a contribuição dele, mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse processo de criatividade, ele não é uma invocação sobrenatural. A gente não nasce criativo, a gente estimula. Então, assim, eu vejo na minha vida que a forma como eu encaro os desafios, sem medo e sem ficar também presa no que já está pronto, essa minha mania de não gostar do que está pronto, de não querer igual que todo mundo já faz, de não querer o mesmo que todo mundo já faz porque eu quero ser original, isso me permite uma ousadia que, enquanto eu não revelo ela, eu posso ser ousada infinitamente. E aí esse processo de verificação, você vai lapidando para que no final você tenha uma pequena contribuição que possa ser considerada criatividade, porque criatividade é aquilo que você é de fato inovador, é verdadeiramente original para criar um problema. Então, nesse mundo de tantos milhões de pessoas produzindo e fazendo, criatividade é sim um processo. Não existe nada que já não tenha sido inventado e que, para ser modificado, não tenha que nascer da pergunta: será que eu posso fazer diferente? Tem que ser diferente, senão não é novo e não é criativo. A Jane Slayer falou assim: todo artista, cientista falha muitas vezes até descobrir algo importante para o mundo, uma comunidade, enfim. Exatamente, Janinha. Eu trouxe esse tema da criatividade para que a gente entenda que esse processo criativo, ele é libertador. A gente descobre, às vezes, que pode criar soluções para problemas que estão nos acompanhando a vida inteira. E prestem atenção no que eu estou dizendo. Isso não estou falando só de vida profissional, de vida pessoal. Porque a gente não se permitiu de ser ousado e agir de forma diferente, tá? Então, existem muitas formas da gente estimular, né? E as ideias, elas vão ganhando formas aos poucos. Ninguém, mesmo investigando e testando, você não desenvolve aquela ideia do dia para a noite, né? A gente tem desvios ao longo do caminho, né? E também o acaso também interfere, né? Eu tenho uma história interessante de um telefonema que interferiu todo no processo de um escritor no meio do processo criativo, e que ele disse que um telefonema que ele recebeu mudou toda a história, o que ele precisava no momento que ele estava escrevendo a história, fez toda a diferença. Outra coisa importante é que tem alguns teóricos que acham, e é a questão do sonho, que a inspiração está relacionada ao processo do pensamento do nível pré-consciente, né? Essa teoria de Freud, que diz que o pré-consciente é aquela parte do nosso inconsciente que a gente acessa, que inclui as nossas lembranças, nossas experiências, sensações, cheiros, perfumes, né? Esse é o nosso pré-consciente. A gente acessa essas coisas não porque a gente quer lembrar, elas vêm. Então, essas informações, quando a mente acessa de uma forma aleatória, a gente é capaz de fazer um trabalho criativo. Isso não acontece, mas ela tá ali, né? Então, por isso que muitas ideias vêm no sonho. As pessoas acham que vem no sonho, vem inspirada. Na verdade, no momento que você tá tranquilo, que você já fez a parte da investigação, você tá pensando sobre a solução de um problema, ela faz essa cognição entre várias coisas que você tem no teu pré-consciente, né? E outras pessoas, outros estudiosos, tudo não é fala minha, tá, gente? É coisas que eu li muitas vezes na minha vida. Eles acreditam que a criatividade, ela é proporcional ao banco de informações que as pessoas têm. Então, assim,
quanto mais possibilidades, quanto mais repertório você tem de vida, de experiência em todos os sentidos, quanto mais flexível você for em absorver informações do mundo, de experiência, de conhecimento de lugares e pessoas, mais possibilidades de rearrumações significativas você tem de fazer com essas informações, certo? E uma coisa que eu notei aqui, muitas descobertas da ciência importantes, elas se basearam não em novas descobertas, mas em recombinações de informações que já eram sabidas, certo? Não sei se o Edson ainda tá aí, mas eu estava falando, o Edson me perguntou, e agora cabe a pergunta dele, como manter esse patamar criativo, né? A melhor maneira da gente manter o patamar criativo é se livrar dos bloqueios da criatividade. Então a gente deve buscar ambientes estimulantes, né? Onde você possa testar suas sensações, suas emoções. A vida pouco livre de ser, de experimentar, ela vai bloqueando a nossa capacidade criativa. Porque você, quando está inserido em algo novo, esse algo novo vai promover emoções novas em você. E às vezes te trazer um insight, uma sensação. Todo mundo tem isso. Quantas vezes você vai a um lugar, olha algo e pensa, nossa, faz umas relações nada a ver. Nossa, me lembro que isso, que aquilo, puxa, se eu fizesse, olha, eu podia fazer assim, por que eu não pensei nisso? Então, assim, é muito importante se estimular de forma subjetiva, não é consciente. Eu quero escrever um livro, vou frequentar só livraria e biblioteca. Não, é se alimentar de vida, de novas oportunidades. Vamos parar de falar só com as mesmas pessoas, ouvir as mesmas músicas, assistir os mesmos programas de televisão. A gente precisa se abrir, gente, para o mundo. O mundo está nos massificando. A sociedade moderna nos massificou, né? Essa coisa do foco no trabalho e aceitar o status quo. A gente tem que se permitir pensar diferente. Oi, Marcelo, bem-vindo. Giovana, Carolina, bom ver vocês. Então, assim, outra coisa muito importante que a gente esqueceu, nós esquecemos do ócio. O ócio é muito importante. Ele também precisa existir. Porque alguém pode dizer assim, eu tenho certeza que o Edson, quando me perguntou, que é um artista plástico, como se manter num patamar criativo, pelo que a gente conversou, vocês perceberam, criatividade não é constante, nem pode ser. A criatividade, ela é resultado de um questionamento, de uma necessidade, de uma dor, de uma necessidade de resolver um problema, né? E às vezes uma dificuldade, porque lembra, eu falei lá no início, muita gente chegou agora, um dos principais conceitos da criatividade é que ela só existe se você tiver um desejo de resolver ou de criar um método ou de executar uma tarefa de forma mais fácil, eficiente, rápida ou econômica. Caso contrário, para que nós vamos inventar algo novo? Para que eu vou ser criativa? Eu só vou criar se eu realmente tiver alguma dessas necessidades. Eu preciso que seja mais fácil. Não, eu preciso fazer isso mais rápido. Não, eu preciso fazer isso aqui muito mais bem feito. Como eu vou fazer isso aqui mais bem feito? Não tá bem feito, não tá bom, ou não tá prático, ou não tá bonito, ou não tá econômico, né? Então, assim, como eu tava falando, a gente precisa alimentar nossa cabeça para que a gente faça esse processo cognitivo. Pesquisa tudo que tem a respeito daquilo, dá uma pausa, abre o horizonte, depois ela vai vir, a ideia vai vir. E aí tem que testar a ideia. Lembra da lâmpada? Né? Quantos testes foram feitos da lâmpada incandescente até que a primeira pudesse ser comercializada? Milhares. Então, assim, é preciso entender que não é que você não é criativo, você não concluiu o processo.
Testa, testa, testa. No meio do terceiro, quarto teste, você encontra a solução ideal. E o processo criativo, ele é assim, ele é sazonal. Porque você tem um grande ganho com aquela criação e aí você vai repetir, repetir, repetir até o momento que você vai ter outro problema para resolver. Que foi que eu falei lá no início da live. Que eu fui surpreendida com a minha grande amiga Ana Cunha, que é arquiteta, que um dia, para me consolar, me disse que na verdade eu era criativa porque eu enfrentava os problemas. Que criatividade é solução de problemas. E é uma coisa tão simples que a gente, às vezes, não se percebe. Então, tudo está ligado, né? Fugir dos problemas não soluciona os problemas. E quem normalmente tem vontade de resolver aquele problema do seu jeito, cria possivelmente algo novo. A necessidade faz o homem, já dizia nossos antepassados. Isso mesmo, meu amor. Então, o indivíduo criativo, ele tem dentro de si duas opções. Ou ele segue a multidão e aceita e faz o que todo mundo faz, repete os conceitos. Ou ele trilha um rumo completamente diferente, às vezes na posição oposta. Por isso que os grandes criativos eram chamados de loucos. Né? A gente tem mania de rotular as pessoas que a princípio dizem que vão fazer diferente. Alguém tem uma pergunta? Oi, meu amor, meu marido entrou na live. Obrigada, querido. Estava conversando com ele hoje sobre isso, dizendo como eu ia falar em uma hora desse assunto que é tão subjetivo e permeia a minha cabeça, mas eu acho que eu consegui organizar. Como ampliar o potencial criativo? É a última falinha que eu queria dizer para vocês. Para a pessoa se tornar mais criativa, a gente já sabe que não existem exercícios, tá? Isso já está estudado pelo cientista. A criatividade humana, ela é revelada a partir de combinações inovadoras. Então, você precisa se permitir combinações novas. Faça diferente uma coisa que você fez sempre do mesmo jeito. Permita-se fazer de uma forma que aparentemente vai dar errada. Pode ser que não dê certo, mas você descubra alguma coisa nova nesse caminho. Tá? Então, o percorrer é a coisa mais interessante. Amei, parece as aulas de filosofia, arte, psicologia. Na verdade, eu dei esse nome criatividade para que a gente falasse de algo que existe um misticismo em volta disso. Porque as pessoas sempre acham que as pessoas nascem criativas, e não é verdade. Criatividade é algo que pode ser estimulado pelo seu estilo de vida. E eu hoje tenho 47 anos, saí de casa aos 14 anos, enfrentei a vida do meu próprio jeito, sempre muito inconformada. E eu tenho a sensação de quanto mais a gente se questiona, mais criativo vem, mais solução vem. Então é algo que realmente pode ser estimulado, tá, gente? Quem queria me fazer uma pergunta, fiquem à vontade, eu terminei o que eu queria trazer para vocês, mas a coisa mais interessante que tem é esse bate-papo da experiência de cada um e de repente eu poder contribuir com algo que eu já vivi, né, com a minha experiência e a gente aprender uns com os outros, né? É isso. Muito bom, tem muita gente aí. Deixa eu ver se eu passei alguém antes de encerrar, que me falou alguma coisa e eu não vi. Mari, você tá aí, Edinaldo, todo mundo, Marcelo. Tem muita gente, hein? Ai, querida! Tanta gente legal. Minha aluna, Eduarda, todo mundo aí. Então, pessoal, era isso. Não se sintam, como é que eu vou dizer? Menos criativos porque vocês acham que não tem uma ideia do dia para a noite. Tudo que eu falei não são teses minhas, tá? Existem, como eu falei, pesquisadores, filósofos pensando e pesquisando sobre a criatividade desde a antiguidade e ela nos dias de hoje ela é muito valorizada. Vários CEOs estão mudando a forma de contratação. O mundo busca pessoas criativas. Por quê? Porque criatividade é criatividade de solução de negócios, de empresas, de soluções
para as questões políticas, para as questões sociais, para as questões de educação. A gente precisa ter criatividade. E criatividade é se permitir pensar diferente, investigar sobre, porque você tem que estar dentro para você poder ter insights, você tem que entender o que já existe. Pensar sobre, não ter preguiça, ser insistente na tua dúvida, não se deixar vencer pelo primeiro obstáculo, né? E testar, tá? Próximo tema não tenho ainda, Janinha, você quer sugerir? Eu vou até ler tua fala enquanto vocês sugerem o tema da semana que vem. Quanto mais diversidade de contextos, melhor, a gente aprende. Mas quando se permite ver experiências diversas, sem preconceito. Meu amor, você falou tudo. É isso aí. A minha ideia é contribuir com vocês para que vocês, assim como eu, passem por esse momento com o maior crescimento possível, principalmente pessoal, porque o profissional é consequência do que a gente vive aqui dentro. Todos somos capazes, todos são criativos. O mundo muda quando a gente muda. Criatividade não é um presente divino. Todos somos criativos. Então, inspirem-se, não desanimem e parem de fazer o que todo mundo faz. Tudo está relacionado. Vocês viram que eu falei de criatividade, falei de carreira, falei de sucesso. Sucesso profissional também, reconhecimento, né? Notoriedade, estar por você ser capaz de fazer algo do seu jeito. E se nós somos criativos, ouse fazer do seu jeito, tá? Adorei estar aqui com vocês hoje. Tô aberta para o tema da semana que vem. Hoje é aniversário da minha mãe querida. Eu tô muito feliz por ter minha mãezinha em excelente estado nessa quarentena. Dizer que eu te amo, mãe, muito. Obrigada por ter me tornado uma pessoa tão criativa, tão capaz, né? Com tanta coragem de criar e inventar. Gente, um beijo grande no coração. Eu vou ter que encerrar, tá? A gente se vê na próxima. Beijo no coração de vocês.